Após o fim da Copa de 2022 no Catar, o Tite saiu do cargo de treinador da seleção brasileira. Depois dele, nós tivemos outros 3 treinadores no comando, o Ramon Menezes, o Fernando Diniz e o último deles, o Dorival Júnior. E desde a sua saída, a seleção foi ficando cada vez mais pior, até chegar no fundo do poço. Socorro! Para exemplificar tudo isso, nós podemos usar algumas quebras de tabu. A seleção estava há 22 anos sem perder 3 jogos seguidos. Perdeu. A seleção nunca tinha perdido 3 vezes seguidas nas eliminatórias. Perdeu. O Brasil não perdia para o Uruguai há mais de 22 anos. Perdeu. A seleção nunca havia perdido em casa nas eliminatórias. Perdeu. Tá bom. Eu acho que já é o suficiente pra todo mundo entender o nível da tragédia. Juntando esse pré-copa com o nosso retrocesso em Copas do Mundo, é aí que fica mais difícil ainda de acreditar. Em 2006, fomos eliminados pela França nas quartas de final. Em 2010, novamente caímos nas quartas de final pra Holanda. Em 2014, eu não preciso dizer nada. Em 2018, caímos mais uma vez nas quartas pra Bélgica. E como é de lei, o Brasil caiu novamente nas quartas de final para a Croácia em 2022. E agora em 26, nós vamos cair nas quartas de final novamente? Ou pior, será que nós chegaremos lá? Vem comigo que nós vamos analisar os fatores que podem nos fazer vitoriosos ou passar por um vexame mais uma vez. Para estruturar o nosso raciocínio, eu quero analisar alguns tópicos que podem fazer a gente chegar a essa resposta, ou mais próximo dela. Os tópicos são competitividade, jogadores, técnico e a seleção atual da seleção brasileira. Competitividade. Para começar, a disparidade técnica da seleção brasileira para outras seleções nunca foi tão avassaladora, e isso é assustador. No começo do ano passado, nós enfrentamos logo de cara as finalistas da Euro de 2024, e uma delas nós ganhamos e a outra nós empatamos. Inclusive, empate injusto, tá? Ladrão! Mas desde lá, a seleção que parecia que iria evoluir acabou se afundando na mediocridade. Isso se refletiu diretamente nos rankings oficiais como o da FIFA e a tabela das eliminatórias, que são perfeitos pra gente usar como parâmetro na nossa pesquisa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a seleção ocupa a 5ª posição na tabela, que é liderada por Argentina, Espanha, França e Inglaterra. Abaixo do Brasil nós temos a Holanda, que se fosse por puro futebol, várias seleções que estão aqui embaixo poderiam subir acima da seleção brasileira. Mas como a FIFA é uma organização séria, obviamente isso aqui não é o gosto pessoal de ninguém. Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona, o ranking é definido por pontos. Essa pontuação é feita por um cálculo enorme, então se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí na descrição para vocês verem como funciona. Por exemplo, a seleção brasileira tem 1.776 pontos, enquanto a primeira colocada, a Argentina, tem 1.886 pontos. Então meio que seja questionável a seleção brasileira com esse futebol atual estar em 5º, existe embasamento nisso. Nas eliminatórias, a seleção brasileira ocupa a 4ª colocação. Acima dela, temos a Argentina, o Equador e o Uruguai. E pegando os últimos confrontos que tivemos diretamente com elas, conseguimos provar a mediocridade da seleção brasileira. Contra a Argentina nós tomamos uma lapada análoga ao 7-1, contra o Equador nós ganhamos de 1-0 a pulso e contra o Uruguai nós empatamos de 1-1. Então quando se fala de competitividade, o caminho do Bochinho não tá livre de jeito nenhum. Mas para ter uma opinião concreta, nós precisamos ver quem vai enfrentar o Brasil na Copa de 2026. Normalmente o chaveamento não é muito complicado pra gente, então dá pra acreditar que o Brasil vai passar pelo menos da fase de grupos. Jogadores. Sobre os jogadores é um tópico meio sensível. Antigamente a seleção brasileira era marcada por craques como Cafu e Roberto Carlos, e hoje nós temos Wanderson do Mônaco e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Longe de mim dizer que esses jogadores são ruins. Na verdade, eu até que gosto deles. Mas a régua na seleção sempre foi muito alta, então é normal que haja comparações. Mas dentro dessas comparações naturais, existem algumas coisas que eu não acho muito certo. Muitas pessoas falam que os jogadores atuais da seleção brasileira jogam com preguiça, mas eu acho essa afirmação um pouco equivocada. Pra mim, eu acho que já ficou claro que o que falta na seleção brasileira é tático. O que eu ia fazer com essa bola? Muitas vezes os jogadores erram coisas básicas, qualidade no passe mesmo é inexistente. Parece que em todos os jogos da seleção eles trocam os jogadores. E eu não falo isso nem pela convocação, e sim pelo fato deles não terem entrosamento nenhum. Mesmo passando sempre um bom tempo entre eles, parece que eles estão dispostos em campo sem saber o que eles estão fazendo ali, totalmente perdidos. Não deita! E nesse caso, não me parece que é falta de matéria-prima. Hoje nós temos jogadores conseguindo destaque nas principais ligas do mundo. O Rafinha voltou pro Barcelona meio abalado depois da lapada que o Brasil tomou pra Argentina. Se não bastasse isso, ele ainda foi um dos protagonistas desse jogo. E nem foi do jeito que ele queria. Mas isso não muda o fato que ele está fazendo uma temporada incrível. Até então, ele tem 27 gols na temporada e 20 assistências, se tornando um dos favoritos para ganhar a tão sonhada bola de ouro. Ainda um pouco subestimado pelo clube que joga, Matheus Cunha vem ganhando cada vez mais respeito pelo povo brasileiro. Atualmente ele tem 13 gols e 4 assistências na liga mais difícil do mundo, a Premier League. Além disso, ele é muito versátil, o que vai possibilitar diversos improvisos para o nosso futuro treinador. Indo para o meio campo nós temos o Andrés, que é um jogador de criação incrível,
e que trata muito bem a bola, algo que ficou muito escasso na seleção quando ele não foi convocado. Além dele, temos o Bruno Guimarães, que mesmo sem destaque na seleção brasileira, com um bom técnico ele pode assumir uma grande responsabilidade ao lado de Andreas Pereira. Para fechar o meio campo, eu não poderia deixar de mencionar o Gerson, mas eu já falei muito dele no último vídeo. No final eu deixo para vocês clicarem, fica de boa. Na zaga, temos bons nomes, tanto no Brasil quanto fora. Infelizmente a seleção brasileira teve uma grande perda nesse setor. O Gabriel Magalhães passou por cirurgia e vai ficar de fora de toda a temporada. Mas tem outro zagueiro brasileiro que está voltando de lesão, o nosso querido cabeça de nós todos. Tá lapada do caralho. Durante esse tempo fora ele começou a meio que ser, como é que eu posso dizer, questionado. Ele começou a ser questionado pela torcida brasileira, como se ele fosse mais ou menos. Mas pro cara ser titular do Real Madrid, ele não é qualquer um não. Então quando ele voltar, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para a seleção brasileira. Para fazer companhia para ele, nós temos ótimos nomes, como o próprio Murilo, que fez uma estreia na seleção brasileira horrível. Parecia um boi dentro de campo. Mas pelo que ele vem mostrando na Premier League, ele tem muito futebol para se redimir ainda. No gol, temos nomes interessantíssimos. Alisson e Ederson fazem uma boa dupla de goleiros que atuam na Europa. Voltando os olhos pro Brasil, eu acho uma idiotice quando os corintianos ficam pedindo o Neneca como goleiro titular da seleção brasileira. Mas é um fato que ele merece ir sim, pelo menos como um terceiro goleiro. Só pra saber como funcionam as coisas por lá, sabe? Além de ser um goleiro jovem, ele é um ótimo pegador de pênaltis. E eu, como palmeirense, sei bem disso. Partiu, Kai Havertz, bateu! Gol! A única coisa que me deixa um pouco receoso é que ele é meio frangueiro às vezes, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas mesmo assim, ele merece com certeza uma vaga na seleção brasileira. Passando por todos os setores, deu pra perceber que temos sim bons jogadores em cada posição na seleção brasileira. Mas tem um nome que você provavelmente sentiu falta no ataque: o menino Ney. O homem rescindiu com o Al Hilal e voltou pro Santos. E bem melhor do que nós esperávamos. Deu passe, ficou puto com a torcida e fez gol olímpico. É de ladinho, papai. Só aparece quando o time tá ganhando, né? Mas mesmo assim, um fantasma da sua vida sempre retorna: as lesões. E sempre que isso acontece, fica aquela incógnita: será que o Neymar vai voltar 100%? 100% não, já faz um tempo que o Neymar não está no seu 100%. Muito disso pela condição física. Mas será que o futebol atual dele vai ser o suficiente para tancar as expectativas? Estando bem fisicamente, eu diria que sim. O Ney foi um cara que sempre honrou a amarelinha. Então mesmo que ele não esteja no seu 100%, só o fato dele estar lá para aconselhar os mais jovens como uma figura de referência igual foi o Messi para a Argentina em 2022, e também sugar as expectativas para que outros jogadores consigam jogar com mais leveza, já são fatores que provam que o Neymar é uma peça fundamental na seleção brasileira. Técnico. Sobre técnico, no momento que eu tô gravando esse vídeo nós não temos nenhum. Quando esse vídeo sair, provavelmente o nome já deve ter sido definido. Pelas palavras do nosso grandíssimo presidente da CBF, que com certeza vai trabalhar muito até 2030, antes da data FIFA de junho, nós já vamos ter o nome definitivo no cargo. Entre eles nós temos o Ancelotti, o Jorge Jesus e vários outros nomes que vão surgindo na mídia. Pra vocês terem noção, acho que vocês até viram. Algumas páginas noticiaram que o técnico da seleção francesa foi oferecido pra seleção brasileira. Mas vocês não estão entendendo, não é que ele estava disposto a aceitar, ele foi oferecido. Agora vocês me explicam: que seleção iria oferecer o seu técnico faltando apenas um ano para a próxima Copa? Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Se fosse um técnico ruim, uma seleção tão ruim quanto, tudo bem. Mas o cara foi campeão em 2018 e foi finalista em 22. Que seleção iria oferecer esse cara? Pô, na moral, não tem como tancar esses jornalistas não, velho. Mas avaliando os nomes cabíveis que a seleção brasileira está rodeando, qual deles mais me agrada? Obviamente o Carleto. Técnico bem rodado que já ganhou a porra toda. Mas voltando pra realidade, é quase impossível ele vir agora. O Real Madrid tem contrato com o Ancelotti até o meio do ano que vem. Então se você acha que o Ancelotti vai rescindir o contrato com o Real Madrid e vai vir para a seleção brasileira, é bom que você acorde pra vida. Acorda pra vida, cachorro. A não ser que o Ancelotti entre uma maré de azar e ele seja demitido. Aí sim ele pode vir para a seleção brasileira, mas se depender dele, nem espera. Então, dentro de um cenário que o Ancelotti não é viável, o nome mais possível é o Jorge Jesus. Depois do Flamengo, ele foi pro Benfica, com um projeto muito promissor, inclusive. Mas a sua campanha por lá não foi muito boa, se tornando uma fase decepcionante na sua carreira. Depois que ele saiu do Benfica, ele foi pro Fenerbahçe. Mas o ponto que nós queremos chegar nesse vídeo
é o Al Hilal. Todos nós sabemos que o campeonato saudita é igual várzea, mas entre esses times pebas existem as exceções, e uma delas é o Al Hilal. O time de Jorge Jesus é tão consistente que eles entraram pro Guinness Book como o time com mais vitórias consecutivas do mundo, deixando pra trás vários times famosos, inclusive um deles é brasileiro. O Curitiba de 2011 conseguiu 24 vitórias seguidas, enquanto o Al Hilal 34. Insanidade total. Da parte do Jorge Jesus, parece que ele só tá esperando um zap da CBF pra ele poder vir. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Mas parece que o Al Hilal tá fazendo vista grossa nessa transferência, querendo liberar ele apenas depois do Super Mundial. Mas pelas notícias que estão saindo na internet, a seleção brasileira está disposta a pagar a sua multa e ele tá praticamente fechado com a seleção brasileira. Por enquanto, é isso que nós temos. Mas se durante a edição desse vídeo sair mais um capítulo dessa história, eu vou adicionar aqui no vídeo nesse exato momento. Indo contra tudo que eu havia dito, Ancelotti na seleção brasileira. Só que como eu havia mencionado anteriormente, para ele vir para a seleção brasileira, ele teria que entrar em uma maré de azar. E foi exatamente o que aconteceu. Numa lapada só, ele perdeu La Liga, Copa do Rei e Champions League. Depois dessa temporada decepcionante, o único caminho que ele teria era o caminho da rua. Depois de ter sido mandado embora, ele veio para a seleção brasileira e já fez a sua convocação. Convocação que, na minha opinião, ficou boa pra caralho. Convocação essa que, se você quiser ver minha reação, clica nesse vídeo aí no cardzinho que vocês vão direto pro meu canal secundário. Mas deixa ele em um segundo plano aí, não vai agora não. Situação atual da seleção brasileira. Estamos novamente em um processo de renovação. E sabe quem está por trás do futuro da seleção brasileira? O gigante Edinaldo Rodrigues. O homem que foi eleito democraticamente, mas apenas ele estava concorrendo ao cargo. Esse ano ele voltou novamente com essa história de Ancelotti, e todos os brasileiros caíram igual peixe na isca. Enquanto isso, outras seleções já estão se preparando. A Argentina mesmo continua com o mesmo futebol de 2022, se não tiver melhor. A França tem praticamente 2 times, e por incrível que pareça, a Inglaterra tá virando cada vez mais uma ameaça. E a gente tá aqui, esperando o Ancelotti rescindir com o Real Madrid. Vamos torcer para dessa vez a gente não acordar com o Mano Menezes no cargo. Mas pelo que a gente tá entendendo, o Edinaldo quer manter uma boa imagem. Então eu acho que dessa vez ele vai trazer um bom nome para a seleção brasileira. E com certeza vai ser um estrangeiro. Eu queria esperar a apresentação do novo técnico da seleção brasileira para fazer esse vídeo. Mas para falar a verdade, eu já tô esperando demais. Para vocês terem noção, esse canal aqui era para sair em janeiro. Mas ele tá saindo só em maio. E eu nem sei se esse vídeo vai sair mesmo em maio. Tomara que saia. Se não sair em maio, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo com o meu tempo? Descansar, né? Então, meus amigos, esse vídeo vai do jeito que tá. Se você quiser saber mais da seleção brasileira, nesse vídeo eu falo dela e de outras seleções buchas que mesmo com bons jogadores não ganham absolutamente nada. No mais, é o de sempre. Tchau!